para te fazer uma pergunta assim, como é que foi sair de, sei lá, 40 graus com 89% de umidade em Manaus e ir para Reykjavik? Nossa, gente, Eu só imagino a tua... Não tem nem roupa para isso, né? Não tem cara, nem eu roupa pra olhava, eu isso. falei, nossa, vão me levar mesmo, gente, pra Marte? Reykjavik é lembro, a capital da Islândia, é a capital do globo mais ao norte, ou seja, o lugar mais... Só não sabia disso, né? A gente vai começar a estudar. Que Gente, também tem nada esse eles produzem papo lá, legal. né? Nada. E a gente começou a entender melhor. Nada, não tem nada. vegetação nenhuma. A única coisa que dá lá é musgo, porque é uma E as vegetação lavas, que ainda estão né? lava. E realmente não tem nada, assim. Tem uma arquitetura As lavas super bacana, petrificadas. como é que fala assim, uma geografia, um relevo muito acentuado. Quase não faz sol nunca na vida lá. Não sei quantos vulcões em atividade. Nossa. E uma temperatura que gira em torno dos 0 graus, mas só porque a corrente do Golfo passa pelo Oceano Atlântico, tem uma coisa que acontece ali no meio que não se sabe, que ela desvia, sobe um pouquinho e passa em cima de Reykjavik. Porque se não passasse, ia ser 30 graus negativo o tempo todo. Então é a terra dos vikings, né? Então a gente levou a Manauara para conhecer terra dos vikings, a terra gente. dos vikings. Como é que foi essa experiência? Que legal falar sobre isso. Se pra mim, que já tem um pouquinho, já tem um pouco de casca grossa pro frio, imagina pra mim, né? Cara, foi complicado. Eu passei um pouquinho baixo lá em alguns momentos, mas eu tava firme e forte, né, com as minhas roupinhas de proteção. Mas, assim, foi muito diferente, porque, assim, o cenário chama muita atenção do local. E aí eu olhava no primeiro momento aquilo e dizia, como é que a gente vai se inspirar aqui? Assim, putz, eu saí do mundo verde. Imagina, gente, meu mundo é verde mesmo. A gente tem muita natureza ao nosso redor lá no norte, né? A gente tem muito essa questão, né, da paisagem natural, que ela é inspiracional. Aí quando tu olhas aquilo, aí eu pensei, não, mas eu acho que é justamente isso que vai inspirar a gente. É justamente esse olhar diferente e analista sobre uma paisagem diferente. O que isso pode ter relevância, né, no conceito, na produção de um revestimento, de um piso, enfim, de um objeto, porque tem a oficina Porto Belo que entra pesado aí com a gente em relação a isso tudo. Então, a gente começa a tentar extrair formas, né, que eu acho que isso aconteceu muito na questão da mesa harpa, que foi super inspirada, né, numa questão muito formal lá do harpa mesmo, né? Então, assim, foi interessante essa produção, né, da Islândia, porque ela foi muito direcionada para aquilo que a gente sentia, e foi uma produção mais fria. Tô mentindo. Foi concreto, né? Muito concreto. Mas é legal, um pouco do metal, né? Exato. Mas assim, tem um quê também, assim, da gente voltar para cá e contar essa história, né? Como é que a gente ia botar a Islândia no mapa, né? Quando é que a gente ia estudar sobre a Islândia? E mesmo Dinamarca, né? Que tá sempre, você falou, eu brinco que eu adoraria morar na Dinamarca, só por causa daqueles 5 dias de sol, porque depois eu não quero mais. Mas assim, quando é que a gente ia botar isso no nosso mapa, né? Quando é que a gente ia estudar sobre? Então, quando a gente volta para cá e fala sobre, eu acho que isso já está melhorando a nossa cultura, né? A gente fez palestras e palestras para falar sobre isso, sobre o design dinamarquês, sobre o design da Islândia, sobre a cultura, sobre a vegetação, a gente sabe, na Islândia não tem mosquito, na Islândia não tem animal, na Islândia não tem nada. Tem 2 animais que são típicos, que é a raposa, que sobrevive ao frio, e um cavalo que, se eu não me engano, veio do Canadá, que eles acham que veio do Canadá, mas não tem mais nada. Aí tem uma ave migratória. Mas eu lembrei que me ofereceram lá, inclusive, é importante lembrar, a gastronomia de lá, ela é muito legal. E eu comi baleia. Legal é uma palavra... Não, tudo bem, ela é ótima, eu adorei, de verdade. E eu comi, nunca vou me esquecer, baleia e papagaio do mar. Você lembra? Lembro. Cara, muito interessante. Eu comi carne de cavalo. Eu comi a carne da baleia. E o tubarão, que é a comida, uma das comidas não típicas, né? Imagina se o tubarão é comida típica do lugar. Mas lá eles comem de tudo, porque eles não têm, então eles não perdoam. Eles são inovadores na gastronomia. Eles vão tentar, porque realmente não tem recurso. É um país que não tem recurso. Que tudo vem de outros países, entendeu? Então, tubarão, lógico, essa coisa do mar, né? Muito baseada em comida do mar, mas nem tudo tá no mar muito fácil, porque o mar tá ali, sei lá, 20 graus negativos, sei lá. Então, eles comem papagaio, tipo um pinguim, mas é uma coisa meio pinguim, meio papagaio. Meio papagaio do mar, alguma coisa assim. Inventou até nome. Mas essa ave que é migratória, que passa lá, tubarão,
Aí, coisas que vêm de fora. Então, é aquele país onde os vikings aportaram para se isolar na época que estavam em guerra. Então, ninguém ia lá, entendeu? Eles sabiam que ninguém ia mexer com eles. E só viking para morar lá, entendeu? Para comer o que tinha lá, enfim. A Islândia acabou ganhando uma certa notoriedade, um capítulo aí curioso da nossa visita lá, ganhou uma certa notoriedade porque aquele vulcão, um dos vulcões que é impronunciável o nome dele, entrou em erupção, acho que 5 anos antes, a gente está falando de 2018 mais ou menos, né? Então em 2012, 2011 entrou um vulcão em erupção e fechou o espaço aéreo da Europa. A Europa inteira ficou meio que ilhada, assim, os aeroportos ficaram fechados durante, acho que 15 dias, 20 dias. Tanto que tinha gente da Porto Belo que estava na Europa, não conseguia voltar para casa, por causa desse vulcão na Islândia. Então, todo mundo começou a olhar para a Islândia. E descobriram um país super rico, assim, em cavernas. Tem um turismo, né, que vai atrás disso. Lagoas incríveis. E tem a mais questão da Aurora Boreal, né? A Aurora Boreal. Que tem muita gente que vai para lá para poder, né, presenciar esse fenômeno. É um lugar, como você falou, é Marte, né? É Marte, assim, é um lugar mais... Nunca fui para Marte, né? Ainda. Nem eu, mas eu tenho lá, um próximo assim, coletivo criativo, uma colaboração com a minha Elon imaginação Musk, é fértil, mas eu acho que se aproxima da Islândia. Mas acho que talvez seja o lugar mais perto, assim. Então, meio que, né, a gente ficou atento a isso e realmente foi muito diferente. Muito diferente. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Gente, como foi que surgiu a escolha, aquela, né? Gente, estou tomando aqui, Imagina, né? Foi que é um papo. É o nosso papo, né? Mas como foi a ideia de escolher a Islândia mesmo? Foi, assim, a gente tinha recém-escolhido, eu lembro bem, assim, tinha recém-escolhido Dinamarca e, lógico, o design dinamarquês tá, né, em voga, não para nunca, porque essa coisa do minimalismo, essencialismo, era muito claro ir para lá. A gente estava namorando a Cecília Mans, a designer dinamarquesa, que depois acabou fazendo uma colaboração com a gente há algum tempo. Enfim, várias marcas de design super contemporâneas são de lá e a gente estava muito atento. Então aquilo estava muito forte no nosso dia a dia. Assim, minimalismo é um tema muito importante para a gente. E aí a gente queria mais uma aventura nesse espaço ali, nesse território aí dos nórdicos ali, dos escandinavos. Só que a gente queria algo diferente, né? Porque vamos para a Noruega. Então, Noruega é quase... né? Deus o livre, alguém vai me ouvir falando isso, vai me achar um idiota. Mas, assim, a gente tentou achar um local mais diferente da Dinamarca, mas ainda com o talvez, tema né? do design nórdico, minimalista e tal. Então a gente viu lá, Alvar Aalto, na Islândia, tinha muita coisa legal, mas a gente queria um tema um pouco diferente. Então a gente foi para a natureza exótica, porque a gente achou que vamos fazer uma rocha, vamos fazer uma pedra. Saiu uma coleção de concreto, né? Não tem nada a ver com aquilo. Mas que tinha o tema da lava, da pedra vulcânica escura. Então foi um pouco disso, assim. A gente queria uma aventura num local ainda com design minimalista, mas com uma natureza diferente. Acho que a gente acertou, né? Eu acho que sim, porque eu vejo que até hoje, assim, quando eu vou com os clientes, eles falam, olha esse material, olha essa textura. Não, e a mesa harpa, assim, você precisa ver como ela ainda agrada, como ela ainda funciona. Eu lembro, assim, a diretora da Porto Belo, a Cris, ela tem uma em casa, assim, um design que super Olha, eu acho que tá faltando uma na minha casa, gente. Arquitetos do Coletivo Criativo tem 5% de desconto. Né? Olha aí, gente, para quem não sabe, muito bem, eu vou providenciar a minha. Mas, lembrando um pouquinho, assim, dessa questão da experiência da Islândia, né, que foi surreal, né, muito surreal. Eu lembrei de um passeio que nós fizemos também, né, um passeio mais afastado, acho que foi tipo, Edu, você lembra aquele spa que a gente foi? Lembro. Que a gente... Que é o tema que eu ia falar, que assim, o curioso é que o esporte mais popular lá é a natação. Cara, como, 0 graus e natação. Exatamente. Aí a gente foi num spa que era um resíduo de uma usina como é que fala? Não é termoelétrica, termovulcânica. Termovulcânica, exatamente. Que aí gera uma lagoa que o resíduo disso é azul. Tanto que era Blue Lagoon. Blue Lagoon. É insólito, assim, um lugar... Aí você vê o contraste das fotos, assim, foi assim... Todo mundo em casa cada, daqui a pouco todo mundo aí todo mundo tira na piscina, naquele friozão. Mas foi muito boa essa experiência, que também foi motivadora, né? Pra gente poder criar alguma coisa muito próximo dos nossos olhares. Assim, acho que é importante, até culturalmente, assim, o que a gente viu lá, né? Passar o frio que a gente passou. Frio que a gente passou, com chuva que a gente pegou. E do nada abre-se um oásis ali, sei lá, 30 quilômetros
saindo do centro de Reykjavik, você encontra lá Blue Lagoon, que é um spa, um local. Eles têm essa cultura, sabe? Apesar do frio, tem essa coisa do desafiar o frio. Tudo bem que a lagoa está lá a 40 graus, a água é super agradável. A gente passou a tarde inteira lá cozinhando, né? Entrou todo mundo no ônibus, silêncio, todo mundo dormiu, assim, foi... Você lembra também o marco das placas tectônicas? Também. Nossa, também. Quando que eu ia imaginar que eu ia realmente estar naquele ponto da Terra? Exato. Então, assim, muito obrigada, Porto Belo.